Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Pergaminho da Fé, a história da Igreja. Eu sou Maurício Quieco, dedico parte da minha vida ao longo dos últimos anos ao estudo das coisas sagradas. Estamos aqui numa grande jornada, olha, parte 18. Quantas coisas já caminhamos juntos? Vocês veem? É uma longa estrada percorrida. Imaginar que nós estamos aqui, partimos desde os tempos de Adão e Eva, 4.000 anos antes de Cristo, até chegar aqui na Era Moderna. Vimos de tudo um pouco, né? A igreja antes do tempo de Jesus, que era a igreja judaica, a nossa base abraâmica, e passamos ali por patriarcas, juízes, profetas, macabeus, a preparação da vinda de Jesus, a vinda de Jesus e de lá para cá falando sobre a Igreja Católica Apostólica Romana com muita profundidade, e eu agradeço muito a sua parceria. Caso você esteja começando por esse vídeo, nos achou aqui pela internet ou em plataformas de estudos, eu recomendo que você vá lá para o começo, tá bom? Eu recomendo que você vá lá para o vídeo zero, para o vídeo inicial. Assim você terá um aprofundamento muito mais intenso na cristandade católica. A Era Moderna, a Igreja diante de revoluções e rupturas mundiais. Estamos vendo aqui que já estamos próximo aqui, ó, chegando, adentrando o século XX já, né? Os anos de 1900 para frente. Então, saímos daquela parte 17 que nós estávamos falando de reforma e contra-reforma. Imagino que vocês se lembrem, aqueles que assistiram, né? A gente se aprofundou bastante nos motivos da reforma. Martinho Lutero prega as teses. Uma sucessão de acontecimentos começa a trazer muitas revoltas, se espalha pela Europa um sentimento de protestar contra a igreja ao invés de auxiliá-la nas mudanças necessárias, né? E tudo isso vai crescendo, vai se tornando inclusive uma guerra armada. Nós vimos, né, vários conflitos, a Guerra dos 30 Anos, mas chegou-se a uma paz, que foi justamente em 1648. E a partir disto, a partir desta paz de Westfália, que aconteceu na Alemanha, nós seguimos aqui o nosso conhecimento, o nosso aprofundamento da história da igreja. Vamos lá? Nosso contexto histórico desse período: a igreja enfrentou a perda do poder político direto após a Paz de Westfália, né? Estávamos comentando, a Paz de Westfália, só para recordar, ela foi um grande acordo estabelecido entre nações e religiões para cessar os conflitos armados. E a partir disso, cada um seguir os seus caminhos. Só que, de certa forma, isso trouxe um grande enfraquecimento para a estrutura da igreja, pois ela deixava de conseguir ter a sua capilaridade, né? Ela não estava mais presente como um ator social, como um agente social e espiritual em todos os lugares. Então ela foi diminuindo um pouco o seu tamanho. E nesse momento a gente vê também um grande avanço do secularismo iluminista, né? O iluminismo, que foi um dos grandes movimentos desse período, que trouxe à tona muito mais a racionalidade sobre a fé, né? E nesse momento, claro, isso acaba culminando com muitos pensamentos que vão focar mais no homem e menos em Deus. O que acontece? Revolta, discussão, conflito, e infelizmente foi o que a gente viu neste grande período aqui, ó. Vamos falar de um tempo de aproximadamente 250 anos. Apesar desses desafios e da perda de territórios, a instituição, Igreja Católica, consolidou sua autoridade com o Concílio Vaticano I e a definição de um dogma dos mais importantes da nossa Igreja, a infalibilidade papal. O que quer dizer? A gente vai ver com mais detalhes, né? Mas apenas para te adiantar, lá pelo século XIX, a Igreja ela apresenta ao mundo esta verdade de fé: o Papa é infalível em suas decisões, enquanto estiver na cátedra. O que é isso? Cátedra de Pedro. Enquanto o Papa estiver ali sentado como Papa eleito pelo corpo de cardeais, todas as definições, todas as decisões, cada palavra que ele proferir em assuntos que estejam ligados à nossa fé, são infalíveis, são verdadeiros e inerráveis. É algo bastante pesado, bastante intenso e que mostra que a liderança de fato vem de Pedro, assim seguindo as ordens de Jesus Cristo. Pedro, Cefas, a pedra, a rocha,
Sobre ti edificarei a minha igreja. O que ligardes na terra será ligado ao céu, o que ligardes do céu à terra será também ligado. E ponto final. Então, essa foi a definição de Jesus Cristo e a igreja vem trabalhando ao longo de séculos para fazer com que essa vontade de Cristo esteja presente na nossa vida rotineira. E aí, diante disso tudo, nós avançamos para a nossa sequência cronológica dos fatos, né? O que aconteceu na história da nossa igreja neste período, 1648 até 1914. Alguém pergunta, por que é esse intervalo dessa vez, Maurício, né? Que a cada parte que nós estamos vivendo, os intervalos dos períodos têm algum motivo muito especial. Claro, sempre são motivos muito relevantes para a nossa história. 1648 foi a Paz de Westfália, quando acabaram as guerras entre as religiões, e 1914 é quando eclode a Primeira Guerra Mundial. Então é por isso que a gente tem esse grande intervalo. Nesse intervalo, muitas coisas aconteceram. Vamos entendê-las. Então aqui, ó, 1648, a gente finalizou o vídeo anterior falando da Paz de Westfália, que para nós é um evento importantíssimo para compreendermos como a igreja é hoje, até os dias de hoje, estabeleceu a soberania dos estados e a liberdade religiosa, encerrando a Guerra dos 30 Anos e criando a base da diplomacia moderna. Então, vários estados que antes faziam parte de um grande império, né, vários reinos, eles foram ganhando ali a sua independência, eles foram tendo as suas delimitações muito bem organizadas. Estamos falando de França, estamos falando a Espanha e Portugal, que já tinham uma boa delimitação, mas foi reforçado. Estamos falando de Holanda, de Bélgica, de parte ou daquilo que veio a se tornar a Alemanha. O reino italiano, nesse período, ele também se unifica. Então, vários estados importantíssimos do centro europeu, eles passam a ter uma certa independência e uma delimitação e acabam retirando não apenas o poder, mas até mesmo a presença da Igreja Católica em muitos casos, que só após alguns anos a esse tratado consegue retornar às suas atividades espirituais. Em muitos lugares do mundo, nesta época, os católicos ficaram órfãos. O que isso quer dizer? Quer dizer que as atividades espirituais, muitos sacramentos, a rotina de uma missa, ela não estava permitida de acontecer em muitos locais e com o tempo isso foi retomando. A gente vai ver que aconteceu de maneira muito dura em alguns lugares, em especial na França. Fato este, ou fatos estes, que já podem ser vistos logo após o tratado. A gente vai pegar aqui um período inferior a 40 anos, a gente já tem ali o movimento do galicanismo. Se alguém nunca ouviu falar no galicanismo, 1682 ele é iniciado. É um conjunto de decisões do reino francês, do governo francês, para tirar as autonomias e tirar todo aquele poder decisório e participativo da Igreja, da Santa Igreja. Então a França, que até aquele momento, durante séculos, tinha sido o grande berço das atividades espirituais católicas, a partir ali de 1682, ela vai afastando a igreja, limitando o poder do Papa e afastando também a população da sua fé, né? Porque a partir do momento que a igreja ela não tem mais as funções sociais que ela tinha antes, o povo acaba se afastando da fé católica e permitindo com que um pensamento muito mais humanista, muito mais iluminista, né, com foco na razão e apenas nos seres humanos e não em Deus, isso acabe tomando conta e vai se espalhando, né? Então você tem o protestantismo avançando em algumas linhas, o humanismo e o iluminismo avançando em outras e os governos afastando a igreja das suas atividades sociais. 1715, a morte de um grande rei muito importante na história da França e na história do mundo, o rei Luís XIV, o rei Sol, aquele que falava a célebre frase L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então ele realmente foi talvez o último dos reis a ter tanta pompa e ter um entendimento de que ele era tudo. Ele era não apenas um rei, mas ele era o próprio Estado. Né? O Estado sou eu. Então a morte dele ela acaba gerando na França
ou incitando nos franceses muitos sentimentos ali de independência, de revolta, porque até Luís XIV, que foi uma sequência de muitos Luíses, né, como a gente viu até o Luís IX, que participou e foi morto numa cruzada, na última das cruzadas, na oitava cruzada, então uma sucessão de reis Luís, né, 10, 11, 12, 13, até chegar no Luís XIV. E com ele encerra essa dinastia da família. E encerrando, o povo começa a ter aí essa instabilidade dentro do seu ambiente, o que vai culminar lá na frente com a Grande Revolução Francesa, que a gente já vai chegar nela. Ó, 1730, e enquanto isso, onde a Igreja Católica tinha suas atividades abertas e florescentes, as coisas estavam acontecendo, como em Portugal. Inauguração do grande mosteiro de Mafra em Portugal. Olha o tamanho desse mosteiro. Um mosteiro enorme, com uma capacidade formativa muito grande para religiosos que vinham, em muitos casos até de várias partes do mundo, para ali poder estudar e viver a sua vida religiosa, a sua vida espiritual. 1732, a fundação da Ordem dos Redentoristas. Vamos ver mais à frente, quando estivermos falando das ordens que foram fundadas nesse período. A dos Redentoristas, ela é muito importante, está presente até hoje no mundo inteiro, inclusive no país onde eu estou, que é o grande Brasil. Aqui nós temos o nascimento e morte, talvez, do principal personagem francês de todo este período. O grande, o temido, na verdade não tão grande, né? Para quem não sabe, ele era bem baixinho. Napoleão Bonaparte, que era um militar que fazia parte ali do governo francês, e como militar ele foi articulando uma série de estratégias para dominar a França toda, para ser um grande imperador, né, para tentar controlar a França através das mãos de um homem só. Então Napoleão ele conseguiu grandes feitos em pouquíssimo tempo, ele tinha uma capacidade militar muito grande, então a presença de Napoleão Bonaparte, né, de tudo aquilo que acontece durante o seu período de vida, né, especialmente no pós-Revolução Francesa, que é quando ele consegue ali ter um domínio muito grande do poder. Então, nesse período, a igreja ela foi praticamente escorraçada, ela foi apagada do mapa da França. Claro que não por completo, mas estamos falando aqui de permissões, de poderio, da autoridade do Papa, da possibilidade da igreja ter as suas ações sociais. Isso foi cortado por um grande tempo. Inclusive, muitos perseguidos e mortos por esse temido imperador, que fez ali uma verdadeira carnificina na França. 1776 ocorre a independência dos Estados Unidos, e esse é um fato bastante importante para a história da igreja. Como nós sabemos, os Estados Unidos, diferente do Brasil e da América Latina como um todo, os Estados Unidos ele teve ali uma colonização muito mais protestante do que católica, como nós aqui na América Latina. Mas com a independência dos Estados Unidos, há uma grande abertura para que a fé possa ser professada de acordo com o que cada um acreditava. Então, por isso que é algo muito interessante, porque hoje, para quem não sabe, os Estados Unidos, proporcionalmente, são um dos países mais católicos do mundo. Temos um Papa americano, né? Então, para vocês terem uma ideia de como a independência dos Estados Unidos ela afetou positivamente o trabalho social da igreja, o trabalho espiritual da igreja, permeando-se por vários cantos, especialmente das Américas. A independência dos Estados Unidos ajudou a consolidar um modelo de liberdade religiosa, permitindo que os católicos praticassem sua fé em um país majoritariamente protestante. Então, com a independência, houve ali uma calmaria para que cada um praticasse aquilo que tinha no coração, na alma, na sua mente. 1786 a 1859, São João Maria Vianney, é o período da vida dele. Para quem não conhece com este nome, é o grande São Cura d'Ars, um francês maravilhoso, um sacerdote francês, que foi muito condenado, até mesmo dentro da igreja, por não ter uma capacidade intelectual muito avançada, por ser uma pessoa talvez com conhecimentos racionais muito pequenos diante do que a igreja esperava dele, mas um coração e uma alma de uma pureza tamanha que ele conseguiu, em vida, intermediar diversos milagres de Jesus para o povo. Cura d'Ars, um homem que conseguiu curar uma cidade inteirinha,
né? Se vocês quiserem se aprofundar mais na vida dele, eu recomendo. Lembra aquelas anotações que eu vou dando umas dicas? Esse é um deles, São João Maria Vianney, um grande santo francês, né? Talvez ali uma luz no meio do caos, né? E ele viveu exatamente no período do caos, como vocês podem ver aqui, né? No pós-revolução, e todo o trabalho evangelizador deste grande homem, um grande santo, foi feito no meio do caos, de fato. Então, São João Maria Vianney cura Darcy. E em 1789 é quando explode, quando acontece a grande e temida Revolução Francesa, né? Então, nós sabemos que com a morte de Luís XIV, olha aqui, ó, de 1715 a 1789, passaram-se aí muitos anos, várias décadas, né, 6, 7 décadas, e nesse período, né, o governo francês ele foi tendo ali vários desafios, né, muitos protestos que vão eclodindo aqui, eclodindo ali, a população vai ficando enraivecida, toda aquela pompa francesa com palácios e tudo, e o povo passando fome, então isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, a ponto de culminar numa grande revolução. Enfraqueceu profundamente a atuação do catolicismo ao promover a secularização do Estado. O que é secularização? É tornar secular, é tornar racional, é tornar gerenciado apenas pelo homem, entendeu? Isso é secularismo. Secularismo é quando você tira para fora as coisas sagradas, né? Que são as coisas inspiradas, conduzidas pelo Espírito Santo. Então houve ali a promoção dessa secularização, não apenas do Estado, do Estado francês, mas acabou afetando muitos países no entorno. Confiscou bens da Igreja, reduziu a influência política e social da Santa Igreja Católica, evitando assim que muitas atividades em prol do povo, não apenas espiritualmente, mas até fisicamente falando, fossem estancadas, né? Porque, como a gente sabe, a Igreja Católica, por muitos séculos, ela foi a grande líder das atividades sociais que aconteciam na Europa. Os governos em si, eles não estavam nunca deram muita importância para isso. Foi com a igreja dentro da política, dentro do sistema de governo, que as atividades sociais começaram a ser feitas, como já falamos muitas vezes. Universidades, hospitais, orfanatos, creches, lar de idosos, grandes asilos, apoio às pessoas famintas. Então, todas essas atividades sociais eram feitas pela igreja. Conforme a igreja vai se afastando da proximidade dos governos europeus, a seguridade social desses governos também vai ficando à míngua, pelo menos no primeiro momento, né? Depois de muitas décadas que esses governos, independentemente da igreja, começam a estabelecer uma grande gestão social. E a gente sabe que a Europa hoje é um país com uma atuação social muito forte. Excelentes hospitais, uma saúde pública maravilhosa, uma educação espetacular, uma ajuda através de planos e de benefícios às pessoas que necessitam. Hoje, depois de muitas décadas, e também utilizando uma estrutura que foi criada pela própria Igreja Católica. Caso alguém não saiba, principais universidades, grandes hospitais, eles foram ali iniciados, eles foram gerados no ambiente da Igreja Católica como partícipe do Estado. Então é isso, Revolução Francesa. Congresso de Viena. O que foi esse congresso tão importante também para a história da humanidade, né? Não necessariamente para a história da igreja. Lembrem que eu estou comentando aqui, né, que esse companheiro nosso, cadê ele? Napoleão Bonaparte, após a Revolução Francesa, ele consegue articular todo o poder militar, assume o mando de todo o Império Francês e ele começa a avançar e buscar territórios. Então ele vai avançando ali para a Áustria, parte da Alemanha, ele vai tomando conta, ele quer ser um novo e talvez o maior imperador que já existiu, era isso que ele tinha em mente. Existem vários vídeos e até um filme muito bacana com aquele ator famoso, o Joaquin Phoenix, que conta uma história com maestria, né, com um nível impressionante de detalhes, sobre como o Napoleão Bonaparte, após a Revolução Francesa, ele manda na França, ele domina a França completamente. E o que foi o Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi um acordo de paz que vários desses estados e países que tinham sido agredidos e atacados por Napoleão Bonaparte, esses países se juntam para tomar de volta aquilo que lhes pertencia, fazendo com que Napoleão fosse cada vez mais acuado. E assim ele foi, né? Então o Congresso de Viena foi um congresso muito importante. Juntou vários estados e governos que haviam sido invadidos por Napoleão Bonaparte e conseguiram de volta esses territórios de uma maneira
harmoniosa entre eles. Então conseguiram abafar o que Napoleão Bonaparte estava fazendo, até que ele foi exilado para a ilha de Elba. Se alguém já ouviu falar a história, ele foi exilado numa ilha. Ele foi exilado 2 vezes, né? Avançamos aqui para mais atividades, mais acontecimentos deste período tão importante, 1648 a 1914. E aqui, antes até de começar a pontuar cada um desses itens, lembra que eu comento com vocês que sempre na história da igreja católica, quando as coisas estavam numa derrocada, numa situação muito difícil da igreja, onde os homens, onde o racionalismo estava tentando empurrar o que era espiritual para fora, quem que aparecia? A nossa grande interventora e defensora, Maria, a mãe de Jesus. Então vocês vão ver aqui uma série de aparições de Maria, de manifestações maravilhosas, que a nossa grande mãe, nos momentos mais difíceis, sempre esteve ali ao nosso lado. E olha só, relembrando aqui para aqueles que já têm passado por todos os vídeos, a primeira aparição de Maria aconteceu quando ela ainda estava viva. Isso mesmo, você lembra dessa história? Nossa Senhora do Pilar, por volta do ano 40 depois de Cristo, ela estando viva lá com João, possivelmente já na região da Turquia, onde João estava cuidando dela, ela aparece lá em Zaragoza, na Espanha, para São Tiago. E de lá para cá, muitas aparições e manifestações. Começando aqui em 1830, nada mais, nada menos, Nossa Senhora das Graças, na França. Revelada a Santa Catarina Labouré, em 1830, transmitiu uma mensagem de fé, confiança e abundantes graças concedidas àqueles que recorrem à Virgem Maria. No momento em que a França mais precisa, no momento em que o mundo mais precisa retomar a sua fé, reorganizar a sua espiritualidade, Jesus manda sua mãe. Tá aqui, ó. Ela é a mãe. Ela traz carinho, ela traz amor, ela traz toda a doçura que vocês precisam para renovar a fé. E é isso que Jesus faz, ele manda sua mãe. Fim da Inquisição Ibérica, 1834. Lembra que a Inquisição, ela teve não apenas uma Inquisição geral da igreja, mas alguns países tiveram seus próprios tribunais. Espanha e Portugal tiveram seus tribunais. E esses tribunais foram chamados de Inquisição Ibérica. Então, em 1834, esses tribunais são eliminados, fazendo parte, claro, desses avanços de paz que estavam sendo organizados. Divisões de estados, novos líderes mundiais, cada um com seus territórios. Então, esses tribunais eles acabaram tendo ali o seu fim neste momento. A aparição de Nossa Senhora de La Salette na França, 1846. Olha aqui o tanto de aparição maravilhosa. E no mesmo ano, olha só como Maria estava ali manifestando todo o seu amor por nós. A aparição em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, uma aparição maravilhosa, fantástica. Essas duas aqui, onde ela aparece aqui, a Catarina Labouré e a aparição em La Salette, eu não tive a oportunidade de conhecer esses locais. Mas Lourdes, na França, eu tive a oportunidade de estar lá, na grande Basílica de Lourdes, uma coisa extraordinária, aquela água que jorra de forma milagrosa e que traz muitas curas e milagres para todo o povo. Quando estive lá, inclusive, consegui trazer para minha casa mais de 5 litros dessa água sagrada. Ainda tem um pouco dele espalhado aqui por toda a minha casa e sempre que eu posso distribuo às pessoas que estão passando por enfermidades, por algum mal-estar em sua vida física e espiritual. Então, a aparição em Lourdes, linda. E lá está até hoje a gruta onde ela apareceu. E na gruta onde Nossa Senhora apareceu, também existe um altar ali onde são celebradas missas diárias. Lindas, exatamente onde Nossa Senhora apareceu, são celebradas várias e várias missas. 1859, a fundação dos Salesianos por São João Bosco, nosso querido Dom Bosco, 1859. Vocês sabem, né? Lembro que eu já contei a história em vídeos passados. Os salesianos têm esse nome porque São João Bosco, Joãozinho Bosco, como era chamado pela mãe dele, ele tinha um grande carinho, ele tinha uma devoção muito forte a São Francisco de Sales, que inspirou este grande homem a fundar uma ordem, que é a Ordem dos Salesianos, que está presente em mais de 100 países do mundo, inclusive no meu, né? Aqui no Brasil, onde eu tive uma formação salesiana, desde o meu jardim 1, do maternalzinho 1, até o meu 3º ano.
Desses anos inteiros, só teve um ano que eu não pude estudar numa escola salesiana por questões familiares na época. Mas eu tive a minha formação inteira salesiana. E muitos dos meus parentes, além de fazer o ensino regular com salesianos, também se formaram numa faculdade salesiana. Eu tenho uma irmã que recentemente se formou em Direito numa faculdade salesiana. Então, Fundação dos Salesianos, né, com foco na educação e no protagonismo juvenil. Vamos falar mais de Dom Bosco à frente. Concílio Vaticano I, né, 1869 a 1870, apenas um ano, e um concílio importantíssimo. Por que o concílio acontece nessa época? Trazendo aí algumas definições e um dogma muito necessário, que foi o da infalibilidade papal. Porque, como vocês percebem, nós estamos vindo, a igreja estava vindo de um período de grandes crises, onde poderes totalitários, né, imperadores, reis, políticos e até mesmo outras doutrinas religiosas estavam tentando espantar a Igreja Católica de vários lugares. E a Igreja Católica, independente dela ter um lugar ou não, a fé precisava chegar em todos os cantos. Muitos católicos precisavam de sacramentos, da sua confissão, da sua comunhão, seus casamentos, de unção dos enfermos, precisavam da atividade espiritual acontecendo em suas vidas. E como a Igreja Católica foi sendo cada vez mais reprimida, então o Concílio Vaticano I ele existe justamente para isso, para que a Igreja possa debater e fortalecer a sua presença, né? Redefinir como ela iria atuar diante de tanta hostilidade contra a instituição. Então é por isso que o concílio acontece. Fortaleceu a autoridade do Papa em questões de fé e doutrina, e em um período de grandes transformações políticas e culturais. Claro, eu acabei de explicar, vinha vindo de grandes transformações, o mundo estava um verdadeiro campo de batalha e a igreja havia perdido muito do seu espaço, não apenas físico, mas também do espaço nos lares, nas famílias. E o dogma da infalibilidade papal, ele vem para poder trazer uma autoridade mais do que necessária para o Santo Padre, o nosso Papa, né? Que a partir deste dogma, tudo aquilo que é proferido pelo Papa em questões de fé e doutrina é uma verdade absoluta. E isso para nós é um motivo de grande alegria. Por quê? Porque ele é o sucessor de Pedro. Então, se Jesus mandou com que Pedro erguesse essa igreja e deu a Pedro as chaves do céu para o que ligardes no céu será ligado na terra e vice-versa, então o Papa nada mais é do que a pessoa mais sensata para ter essa autoridade plena. Eu confio nisso como católico. Espero que vocês também. 1871, a inauguração da Basílica de Lourdes. Olha só, ela aparece aqui em 1846 e há mais ou menos 25 anos depois a inauguração da Grande Basílica, que é uma basílica enorme. Dentro do complexo inteiro existem várias edificações. A principal dela é uma basílica que fica mais ao fundo e em cima da basílica antiga tem uma basílica mais acima. Você sobe umas escadas, então são várias igrejas, vários espaços onde a celebração pode acontecer. E aí ali é um lugar de fato de muitos milagres, né? Eu tive a oportunidade de viver um milagre lá. Aqui, 1873 a 1897, foi a breve vida de uma das grandes santas, uma das grandes personagens espirituais da nossa igreja, Santa Teresinha de Lisieux. Santa Teresinha, mais conhecida por nós como Santa Teresinha. Por que ela é tão importante? Porque uma menina jovem conseguiu expressar através de uma vida simples como chegar a Deus, como praticar aquilo que Deus nos pede, Deus nos orienta. Então Santa Teresinha deixou escritos maravilhosos para uma vida simples em que nós cristãos podemos fazer aquilo que Jesus nos pede. E mesmo sendo uma escrita simples, ela é dotada de muitos valores eclesiásticos. Por isso, ela foi proferida, foi elevada a doutora da Igreja, um dos 37 personagens da nossa história que é considerado doutor ou doutora. Ela é uma delas, Santa Teresinha, a mais jovem de todos os doutores. Como vocês percebem aqui, ó, de 73 a 97, ela teve uma vida muito curta, tadinha. Ela não chegou sequer aos 30 anos de vida dela, ela chegou ali até os 24 anos e, para a nossa graça, ela se tornou uma grande santa, para intervir por nós hoje junto a Deus Pai. 1871, início da construção da Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, na Espanha. Olha aqui um modelo dela pronto, aqui é um protótipo de como ela ficará quando tiver suas últimas camadinhas, suas últimas peças colocadas lá. Para quem não sabe, Barcelona como um todo é uma cidade que tem a cara de um grande arquiteto famosíssimo, talvez um dos arquitetos mais famosos da história da humanidade, não apenas da Espanha, que é Antoni Gaudí.
né? Eu tive já a oportunidade de estar em Barcelona e conhecer. Ele deixou a cidade repleta de monumentos, de construções com o seu estilo arquitetônico, né? Que é um estilo sempre lotado de mosaicos, azulejos e uma construção sempre maravilhosa, curvas que você não consegue entender muito bem e que trazem para quem está presente nas obras dele uma sensação muito boa, muito diferente, né? Você consegue ali se colocar num ambiente onde sua cabeça voa longe, seu coração também. E Antoni Gaudí foi o grande arquiteto da Sagrada Família e fez uma igreja espetacular. Tive a graça de assistir uma missa maravilhosa nessa igreja. Inclusive, parte da missa foi proferida em português, foi rezada em português, para minha e para a alegria de todos os brasileiros e portugueses e angolanos, moçambicanos que estavam ali. Foi realmente maravilhoso. Grandes curvas, né? Ele conseguiu expressar, tanto fora como dentro da igreja, uma evangelização quase que completa. Você consegue ver diversos elementos, desde o Gênesis ao Apocalipse, olhando para a igreja. Então a pessoa passa na frente, ela já está sendo evangelizada. E é por isso que eu sempre comento, eu sou um defensor de grandes igrejas, de igrejas maravilhosas, lindas, que encantam e evangelizam apenas de entrarmos ali, né? E essa é talvez uma dos exemplos mais espetaculares que nós temos na nossa história católica. E por último, fechando aqui, o nascimento e a morte de uma grande santa, Teresa de Calcutá. Ela teve a sua morte em 1997. Eu era um jovem adolescente, pude acompanhar muitos feitos dessa grande mulher, dessa grande santa, lá na Índia, em Calcutá, uma cidade enorme, uma das maiores cidades da Índia. E ela foi uma mulher que simplesmente rompeu ali a porta do convento onde ela estava e falou: Jesus me quer com os pobres, Jesus me quer com os moribundos. Eu não vou ficar dentro ali das paredes de um convento. E ela simplesmente sai com a cara e com a coragem e começa a ajudar, com grande coração, com grande humildade. E o mundo começa a perceber: nossa, tem uma santa viva atuando na Índia. E ela consegue apoio de muitas e muitas empresas, de muitos e muitos governos para fazer uma obra maravilhosa. Foi montada e fundada uma ordem a partir dela, que está presente hoje no Brasil e no mundo inteiro, inclusive no Brasil, a Ordem de Santa Teresa de Calcutá, ela está presente lá na Amazônia, fazendo um grande trabalho com refugiados venezuelanos. Então são obras maravilhosas que sempre têm como objetivo tirar as pessoas de uma situação de extrema pobreza, de extrema dificuldade. Então elas tentam dar dignidade às pessoas. Uma história maravilhosa. Vocês percebam que é um período enorme e fantástico para a nossa igreja. Por mais que nós tivéssemos passado por um período inicial lá, depois da Paz de Westfália, onde os estados vão se definindo e a igreja vai perdendo espaço, vai perdendo poder, perdendo espaço, perdendo poder, ainda assim Jesus Cristo nos manda muitas aparições de Maria, grandes santos, ordens religiosas maravilhosas, todas focadas no bem da sociedade e da humanidade. Por isso que eu sou apaixonado por essa santa igreja da qual eu participo. Reconfiguração religiosa após o Tratado de Westfália. Então aqui vamos entender um pouco como a igreja ficou e como ela se estruturou no meio disso tudo. Então houve ali um fim da unidade cristã europeia, como eu já estava comentando, né? Se a igreja ela era um parceiro do Estado, que era um grande império que permeava por toda a Europa, e a igreja fazia as funções sociais, com essa divisão, com essa fragmentação dos estados, a igreja ela vai perdendo também o seu poder de agir espiritualmente e fisicamente. Tolerância religiosa gradual, né? Então, se num primeiro momento houveram grandes combates, grandes conflitos entre as religiões, né? Especialmente ali na Guerra dos 30 Anos, que foi talvez o principal deles, a tolerância religiosa ela foi sendo estabelecida. Então, conforme as coisas foram caminhando, talvez essas igrejas, né, esses pensadores espirituais daquele tempo foram amadurecendo a sua fé para chegar num consenso de paz. E graças a Deus isso tomou uma proporção muito grande, né? Hoje todas as religiões cristãs, mesmo as que não são católicas, elas têm uma grande parceria entre si. Há uma certa abertura ecumênica para que essas igrejas estejam agindo até juntas em muitos casos, né? Não apenas igreja ortodoxa com igreja católica, com igreja cópita, mas também com igrejas protestantes, né? Com outras denominações cristãs. Hoje há uma grande sinergia espiritual entre essas igrejas, o que é muito bonito. Redução da influência política direta da igreja, obviamente, e um deslocamento para a atuação cultural e doutrinal. Então, se a igreja antes ela tinha muitas funções sociais, políticas, pois ela fazia parte do governo, com essa mudança toda,
a igreja passa a ter uma atuação muito mais de doutrina e cultura no seu ambiente, no seu dia a dia. Espiritualidade, os sacramentos sendo oferecidos a toda a população, um trabalho social contínuo que ainda continuou e continua sendo exercido pela igreja hoje. Né? Quando chegarmos ali na última parte desse estudo, quando a gente vai falar da igreja hoje, no século XXI, vocês vão ver o tanto de atividades, estruturas e trabalhos sociais que a igreja mantém. A Igreja Católica hoje é considerada a maior agente social do mundo. O que isso quer dizer? Que a Igreja Católica ela é a maior ofertante de assistência social solidária e humanitária no mundo inteiro. Para quem não sabe, milhares de hospitais, milhares de escolas, milhares de orfanatos espalhados por todo o mundo. Tudo isso, claro, crescendo ao longo de muitos séculos, mas pela inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Vamos entender um pouco mais sobre como a igreja estava. Agora a temática é o Barroco tardio e o Iluminismo, para a gente entender um pouco, né? O que foi o Barroco? Para quem não sabe, o Barroco ele foi um estilo de arte. Né? Não apenas de construções, mas também de pinturas, de esculturas. E era um estilo de arte que, por si só, ele já trazia grandes mensagens. Então, por isso, o Barroco ele foi tão importante para a teologia, ele foi tão importante para o catolicismo. Porque a forma de se fazer a arte barroca já manifestava grande espiritualidade e evangelizava as pessoas. Então, por isso que o Barroco ele foi tão importante nesse período. Os desafios do Iluminismo. Lembra que eu comentava com vocês, né? Conforme esses estados foram se separando e a Igreja Católica foi sendo suprimida, foi sendo colocada de lado, o racionalismo passou a imperar em muitos lugares. Né? O foco passou a ser muito mais o ser humano do que Deus. Né? Então, o homem estava se colocando no centro de tudo, não mais Deus, em muitos desses lugares. E o iluminismo ele acabou fortalecendo esse pensamento racional. Respostas intelectuais católicas. Em meio a tudo isso, grandes intelectuais, grandes teólogos católicos conseguiram conceber grandes obras e grandes ensinamentos para defender a fé católica, para lembrar lá dos tempos de Tomás de Aquino, onde a fé e a razão estavam 100% integradas para que o espiritual explique a razão, que a razão explique o espiritual. Então, muitos intelectuais neste período fizeram um trabalho enorme e muito importante, culminando inclusive no próprio Concílio do Vaticano I. Se não fosse uma grande quantidade de teólogos, de grandes intelectuais católicos estarem desenvolvendo essas respostas, talvez nós não teríamos tido o Concílio do Vaticano I, tá bom? Supressão e restauração dos jesuítas. Então, como os jesuítas, eles eram e ainda são uma ordem religiosa focada em missões por todo o mundo, então muitos estados europeus estavam querendo suprimir os jesuítas para que eles não convertessem e evangelizassem mais. Então os jesuítas passaram por um período muito complicado, inclusive com as suas atividades sendo suspensas em boa parte do mundo, e depois eles tiveram seu papel restaurado. Olha aqui, ó, a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, foram suprimidos em 1773, pouco antes da Revolução Francesa, por pressões políticas e restaurada em 1814, recuperando seu papel educacional e missionário. Para vocês verem como a igreja é derrubada, mas se levanta. Assim como Cristo fez na sua via sacra. Caiu 3 vezes e se levantou para oferecer a sua vida por nós. A Santa Igreja continua nesta mesma caminhada. A via sacra continua, né? A nossa vida como católicos continua. Mais aqui um tema para que a gente possa entender: revoluções, nacionalismos e a relação Estado-Igreja. Então aqui, ó, apenas fazendo um grande resumo do que falamos lá na linha do tempo. Revolução Francesa, que acontece em 1789, a igreja sofreu muita perseguição, foram grandes conflitos, ela perdeu o seu poder físico e espiritual. Napoleão e o Concordato de 1801 reestabeleceu relações entre igreja e Estado francês, mas sob forte controle estatal. Então, num primeiro momento, a igreja foi rechaçada, e sabendo que a igreja ela ainda tinha uma grande influência espiritual, filosófica sobre todas as pessoas, sobre os povos daquela região, o próprio governo francês ele foi permitindo uma coisa aqui, uma coisa acolá, e assim a igreja foi conseguindo se reestabelecer. Mas foi um período muito longo e caótico. Unificações nacionais.
Como o anterior Império Sacro-Germânico havia sido dilacerado, né, os estados estavam cada vez mais independentes, muitas dessas regiões foram se unificando, como a Itália e a Alemanha. Eu já comentei algumas vezes, e é importante você saber como as coisas aconteciam. Então, quando você tinha um império muito grande, esse império era dividido em reinos, né? Então você tinha o reino A, reino B, reino C, tudo a mando de um grande império ou de um monarca principal. E você tinha ali os pequenos reinos, né? Reino de Veneza, reino de Milão, reino da Boemia, reino de não sei onde. Então esses reinos, eles foram se unificando para formar os estados como nós conhecemos hoje. Olha aqui, por exemplo, a unificação da Itália. Ó. A Itália era dividida em diversos reinos, inclusive alguns desses estados aqui eram pontifícios, eram estados da própria Igreja Católica. Em especial, os estados que faziam parte de onde a minha seta está apontando aqui. Ó. Esses estados aqui, no tempo do Império Sacro-Germânico, eram estados pontifícios. A Igreja tinha uma grande quantidade de terra. Uma boa parte da Itália era propriedade da Igreja. Questão romana e perda de estados pontifícios, né? O que eu estava falando talvez aqui já tenha uma explicação mais prática. A tomada de Roma em 1870 encerrou o poder temporal do Papa, que se declarou prisioneiro do Vaticano. Então, o poder como chefe de Estado, o poder como proprietário de terras e de bens, ele foi suprimido, né? E a Roma acabou limitando o espaço do Papa apenas à cidade do Vaticano. Então, a única propriedade que continua sendo pontifícia é o Estado do Vaticano, como nós conhecemos hoje, que é um estado minúsculo, né? De menos de 1 quilômetro quadrado, para vocês terem uma ideia. Então, é o único espaço, é o único propriedade territorial pontifícia até os dias de hoje. Tudo isso aconteceu quando Roma foi tomada e a Itália foi unificada. Avancemos. A vida interna da igreja e magistério. Vamos entender um pouco como a igreja estava dentro dela em meio a tantos acontecimentos. Sabemos que aconteceu um grande concílio do Vaticano I, que definiu um dogma importantíssimo, que devolvia ao Papa as suas funções como líder e chefe da igreja, que foi a infalibilidade papal. Foi um dogma. Tudo aquilo que o Papa diz em termos de fé e doutrina é uma verdade absoluta. Ponto final. Renovação teológica e espiritual, crescimento de congregações religiosas, missões populares, fortalecimento da devoção mariana e expansão da teologia moral. Então, como a igreja ela vai deixando de ter essas funções políticas e estatais e se dedica muito mais à doutrina, à fé, isso vai se espalhando de uma maneira muito interessante, com movimentos que são criados até hoje. Caso você não saiba, essa quantidade de movimentos católicos que nós temos pelo mundo só foi iniciada, essa grande caminhada, após o Concílio do Vaticano I. Assim que a igreja deixa de ter funções políticas e estatais, ela consegue se focar nisso, o que para nós faz parte de um amadurecimento da igreja. A igreja precisou passar por muitas etapas naquilo que Cristo pede para ela, né? E ela continua passando, né? São muitas fases e momentos. Assim como os judeus passaram por muitos tormentos antes da vinda de Cristo para preparar a vinda, a Igreja Católica também passa por muitos tormentos para nos preparar para a segunda vinda de Cristo, né? Que é quando ele julgará cada um de nós para sermos merecedores ou não do reino celeste. Encíclicas sociais iniciais. Surgiram documentos importantes como o Rerum Novarum, de 1891, respondendo aos problemas sociais da Revolução Industrial. Então, por mais que a igreja estivesse se afastando das suas funções estatais, das suas funções políticas, ela estava ainda mantendo-se como grande agente social pelo mundo todo. Por mais que ela não tivesse mais um estado grande, que ela não tivesse mais terreno físico, que ela não tivesse mais grandes áreas de terra para fazer isso acontecer, ela ainda assim estava fazendo através de movimentos, através de bulas papais, através de parcerias com diversos e diversos locais do mundo inteiro. Avançando, aqui missões e expansão global da igreja, evangelização forte na África, Ásia e Oceania, encontros e tensões culturais, debates sobre adaptação litúrgica e cultural. Ritos chineses, malabares influenciaram a prática missionária.
Então, por onde a igreja chegava, sempre havia ali a necessidade de um ajuste litúrgico para que as coisas pudessem acontecer, né? Você imagina estabelecer uma prática evangelizadora junto a indígenas brasileiros, por exemplo, lá pelo século XIV e XV, que tinham algumas práticas espirituais com fogo, fumaça, danças. Então foi sendo feita gradualmente uma integração disso tudo. E sempre que a igreja chegava num local com uma tradição muito forte, essas adaptações se faziam mais que necessárias para que a igreja de fato pudesse fazer o que Jesus pediu. Vão aos 4 cantos do mundo, preguem o evangelho, curem as doenças, ajudem as pessoas e façam tudo isso em meu nome. E assim a igreja foi fazendo e foi se estabelecendo. Expansão católica no continente americano, em especial na América Latina. Por quê? Porque quando os colonizadores chegaram a essa terra, né, que era uma terra já de propriedade de indígenas, maias, astecas, tupis-guaranis, tupinambás e vários outros, quando a Europa se estabelece aqui, especialmente através dos estados portugueses e espanhol, eles vêm catolicamente fazer essa colonização. Então não é uma colonização apenas econômica, social, política, é uma colonização espiritual. Por isso somos tão católicos até os dias de hoje. E aqui, finalizando algumas temáticas de como a Igreja Católica ficou e como ela se organizou com todas essas mudanças: modernidade, ciência e desafios intelectuais. Secularização cultural. Esse é um grande desafio que a Igreja viveu nesse período e vive até hoje. A crescente confiança na ciência, no positivismo e no progresso enfraqueceu a influência pública da fé. Não porque a igreja fosse contrária a essas temáticas científicas, ao contrário, a igreja talvez ela foi uma das grandes produtoras de tecnologias e de ciência ao longo da história. Mas o conhecimento público popular, ele não compreendia que a igreja poderia sim estar entrelaçada com todos esses avanços. Sempre dou alguns exemplos sobre isso. Um deles, o próprio Padre George, lá da Bélgica, é o grande cientista que conseguiu evidenciar o Big Bang como sendo a principal probabilidade da criação do universo. Era amigo, inclusive, de nada mais nada menos do que Albert Einstein, um padre católico. Então, a gente sempre... E tudo isso aconteceu nesse período, um pouco depois de 1914. Críticas filosóficas à igreja. Infelizmente, foi algo que a igreja precisou administrar e passar por essa etapa. Autores como Kant, Marx, Nietzsche e outros atacaram a religião ou a moral cristã, exigindo respostas filosóficas mais profundas. Relação com a ciência moderna. A igreja lidou com novos desafios científicos, astronomia, geologia, biologia, buscando conciliar fé e ciência sem abandonar a sua doutrina. E é aí que mora toda a maravilha que é a nossa igreja, aberta a todas essas possibilidades. Quantos e quantos católicos cientistas espalhados por todo mundo, quantos padres cientistas, quantos monges e monjas ao longo de séculos que avançaram a agricultura, avançaram o conhecimento sobre a terra, avançaram o conhecimento sobre os animais, conhecimentos sobre os astros, conhecimento sobre tudo. Então a igreja ao longo de séculos, ela foi a grande propiciadora de avanços científicos. Controle do modernismo, início do século XX. Pio X, Pio X, nosso grande papa, combateu tendências teológicas consideradas relativistas e reforçou medidas disciplinares contra interpretações não tradicionais. Então a igreja ela teve que dar uma segurada em muitos casos, porque apenas a razão estava querendo ganhar espaço e ter um domínio sobre tudo que estava sendo praticado, não apenas nas famílias, mas nas universidades, nas escolas, nos hospitais, em todos aqueles locais. Então o sagrado ele estava sendo retirado à força. Tudo aquilo que era sagrado estava sendo expulso dos ambientes. E a igreja ela tomou o cuidado de tentar controlar. Olha, nós cremos sim na ciência, nós cremos sim nos avanços científicos e tecnológicos, mas também cremos que tudo isso é obra de Deus, ponto. Então a igreja teve uma grande dificuldade nesse período para resistir a esse avanço modernista. Como eu falava para vocês, tinha comentado que era o último ponto a ser visto, mas não, temos aqui um sétimo, a igreja no limiar do século, entre 1900 e 1914.
Papa Pio X e a reforma litúrgica. Incentiva ao canto gregoriano, comunhão frequente, reorganização litúrgica e promoção da catequese. O Santo Ofício passa a ter função doutrinária mais moderna. O que era o Santo Ofício? Eram aqueles tribunais da Inquisição, que tinham finalizado suas atividades na Itália, na Península Ibérica. Eles passam agora a ter uma função de doutrina, de estabelecimento da doutrina, né? Uma ordem, se o cânon estava sendo devidamente aplicado em cada local, se a doutrina litúrgica estava sendo seguida. Então ele passa a ser ali como se fosse uma grande instituição que auxilia as igrejas por todo o mundo a praticarem a fé de acordo com a unidade católica. Organização social católica, desenvolvimento de movimentos operários cristãos, ações sociais, defesa dos direitos dos trabalhadores e muitos outros, né? Então a igreja, como sempre, uma grande promotora social por todo o mundo. Como hoje ela continua sendo a maior promotora social do mundo. Para quem não sabe, eu sempre reforço. Diplomacia vaticana pré-guerra. O Vaticano procurou manter neutralidade e promover a paz, antecipando tensões que levariam à Primeira Guerra Mundial. E crescimento global da Igreja. O catolicismo torna-se efetivamente mundial, com a presença consolidada em todos os continentes do mundo ao chegar a 1914. Então, no pré-guerra, a Igreja, por mais que ela tivesse passado por tantos conflitos, tantos desafios, tantas barreiras e dificuldades, Deus e o Espírito Santo estavam fazendo com que cada cantinho desse mundo recebesse o calor de Jesus e o amor misericordioso de Nossa Senhora, que para nós é motivo de graça e até podemos dizer que é um grande milagre a igreja estar de pé até os dias de hoje. É o maior dos milagres que nós podemos reconhecer como católicos. É diante desses 2000 anos a igreja estar de pé, firme, forte, com uma fé crescente, igrejas lotadas em muitos lugares. Outros, infelizmente, não. Onde eu moro no Brasil, tem lugares que a gente vai numa Santa Missa às 8 da manhã, que você fica em pé no sol. E eu fico com um sorriso no rosto, porque a igreja está cheia de gente. Né? Então, eu e minha família, nós participamos de atividades em várias igrejas católicas. Né? Temos uma missão cristã que leva a palavra de Deus, leva conhecimento cristão a vários lugares. E cada lugar que a gente vai, a gente vê as igrejas cheias e lotadas, cantando fervorosamente louvores a Deus. E isso para nós é a maior graça e o grande milagre que nós podemos viver vivos. Né? Nós estamos vendo o milagre acontecer. Chegamos aqui numa parte de papas e governantes de grande influência neste período. Vamos a alguns nomes. Luís XIV, né, o Rei Sol, Papa Inocêncio, Pedro o Grande, que foi um czar da Rússia, num período ali de grandes tensões, Papa Bento XIV, Maria Teresa da Áustria, que foi imperatriz do Sacro Império, quando o Império ainda estava de pé, e vários outros nomes importantíssimos. Olha aqui, ó, Napoleão Bonaparte, a Rainha Vitória, a grande Rainha Vitória, muitos filmes maravilhosos sobre a vida dela, né? Foi uma mulher extremamente exagerada, cheia de fatos conflitantes na sua vida, né? Otto von Bismarck, que era o chanceler alemão, ali num período quase pré-guerra, perto da virada do século, né? Terminando ali com Francisco José I, imperador da Áustria e rei da Hungria, né? Vivíamos em um período onde Áustria e Hungria elas tinham um governo unificado. Avançando, principais heresias deste período, vocês percebam, quando a gente tem muita tensão, dá-lhe heresia contra a Igreja Católica. Então nós tivemos muitas delas. Algumas eu já fiz comentários, seja neste vídeo ou no vídeo anterior, muitas delas não, mas vocês vão compreender como essas heresias vieram à tona, em função de toda essa mudança de pensamento, né? Foi um período onde o sagrado foi sendo deixado de lado e o homem passou a ser o centro de quase tudo. Então, quando a gente tem uma movimentação onde Deus sai do centro, é inevitável que as heresias sejam cada vez mais frenéticas, infelizmente. Jansenismo, galicanismo, febronianismo, iluminismo religioso, a própria liberalismo da Revolução Francesa e vários outros pontos que nós já comentamos. Essa tabela ela é muito importante, porque ela ajuda a gente a compreender como a igreja foi sendo, por muitos grupos ao longo do mundo, tratada como um agente malfeitor em muitos lugares. Então a igreja, com o decorrer dessas mudanças, né, de pensamento, né, você deixar o sagrado de lado, você deixar o que é espiritual de lado, você deixar o cuidado com a alma prevalecer e apenas cuidar do corpo,
foi gerando cada vez mais afastamento e a igreja foi sendo vista como maléfica por muitos desses grupos, né? A principal agente social do mundo foi sendo vista como maléfica por muitos desses líderes, infelizmente. Recomendo que vocês aqui deem um pause e uma paradinha para pelo menos dar uma lida nessas heresias e entender como elas se manifestaram ao longo do período. Nós temos aqui algumas dessas figuras. Avançamos para as perseguições que aconteceram nesse período. Vocês devem lembrar, né, que quando nós estávamos falando das primeiras perseguições cristãs, ainda no tempo de igreja primitiva, antes de Constantino dar liberdade religiosa ao povo, nós tivemos ali 10 grandes perseguições. Isso talvez não era nada perto das perseguições que nós sofremos até hoje, para vocês terem uma ideia. Milhões e milhões de católicos mortos e martirizados em nome de Jesus. Então aqui, ó, várias perseguições. As perseguições pós-Paz Westfália, né, que foi aquele grande tratado de paz, que mesmo sendo estabelecido, infelizmente, muitos não seguiram. Muitos pensaram, eu não vou seguir esse tratado e vou continuar perseguindo o católico e matando eles. E várias perseguições, expulsões, revoluções foram acontecendo de forma herética, ou seja, dando costas para as verdades de fé da igreja, virando as costas para a nossa Santa Igreja. Várias dessas heresias, várias dessas perseguições, como nós podemos ver aqui. Guerras napoleônicas, as revoluções liberais europeias, a própria unificação italiana, que deixa os estados pontifícios destruídos e inexistentes, tornando apenas o Vaticano um estado pontifício, e várias outras em alguns lugares do mundo. Infelizmente, perseguições que sofremos até os dias de hoje, por sermos católicos, por sermos cristãos especialmente, mas católicos, né? Infelizmente, nós temos que conviver até os dias de hoje, pleno século XXI, com o assassinato de cardeais, de bispos, com morte de padres, com pessoas que tentam professar a sua fé em lugares do mundo e são mortas em função disso, infelizmente. Concílios deste período. Falávamos, né, naquela linha do tempo do Concílio do Vaticano I, e foi o único concílio deste período. Ele durou apenas um ano, e como eu comentei já algumas vezes, a grande mensagem deste concílio foi reestabelecer a autoridade da Igreja, em especial a autoridade papal, através do dogma da infalibilidade. Então foi um concílio muito importante, por permitir uma grande resistência espiritual diante de tantos conflitos, diante de tanta repressão à Igreja. E uma curiosidade, caso alguém não saiba, este Concílio Vaticano I, ele não foi considerado encerrado em 1870. Ele teve que ser suspenso, pois as tropas italianas, elas obrigaram o término do concílio. Sim, isso aconteceu. As tropas que estavam ali lutando pela unificação da Itália e tentando tirar toda ali aquela influência, todos os bens que a Igreja Católica tinha nos seus estados pontifícios, essas tropas elas chegam e fazem com que o concílio acabasse as suas atividades. Então, para muitos, inclusive dentro da igreja, esse concílio só foi oficialmente encerrado quando o Vaticano II começou. Você não sabia disso? Pois é. O Concílio Vaticano I, ele não foi encerrado naquele ano, formalmente, né? Ele foi encerrado a mando militar. Bom, chegamos aqui então aos dogmas da Santa Igreja neste período. Um deles nós já temos falado bastante, vocês lembram que nós temos 43 dogmas. E aqui nós estamos apresentando o 41 e o 42 para vocês. Primado de Pedro e a infalibilidade papal. Já falamos bastante deste dogma aqui neste vídeo. O Papa possui autoridade suprema e pode definir dogmas em tudo aquilo que se refere à fé e doutrina. A infalibilidade é certa e divina. E um outro dogma maravilhoso que nós temos, que já era vivenciado no seio da Santa Igreja, porém ele foi formalizado aqui em função até de muitas falácias, de muitos ataques à Igreja. Então o Papa, por uma santa inspiração, define o dogma da Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem pecado original. Maria foi concebida sem pecado, tal como seu filho Jesus Cristo. Maria foi concebida sem pecado. São Joaquim e Santa Ana foram agraciados com o milagre do Espírito Santo, que fez Maria ser concebida sem qualquer pecado. Essa é a crença que nós temos como católicos. Doutores da Igreja neste período, e vocês se recordam, né? Nós temos 37 doutores. Então, nosso último doutor, ele é deste período, inclusive, os 3 últimos, 35, 36 e 37. Santo Afonso Maria de Ligório,
um homem espetacular, um devoto fervoroso de Maria, um grande doutor que deixou para nós uma riquíssima teologia sobre o Santíssimo Sacramento e especialmente sobre Maria. Santa Teresinha do Menino Jesus, a Teresinha de Lisieux, olha só que linda e maravilhosa, Santa das Rosas. Comentava, né, e aqui a gente tem algumas explicações um pouco melhores para que você possa compreender. Muito jovem e mesmo com essa idade tão pequena, conseguiu escritos maravilhosos que ensinavam todas as pessoas, ensinam até hoje como sermos cristãos mesmo na nossa vida simples e rotineira. Caminho da infância espiritual, Pequena Flor. Todos esses ensinamentos, eles são compreendidos como o caminho da infância espiritual, né? O nosso caminho simples para fazer o que Jesus nos pede. Então ela é considerada a mais jovem de todos os doutores da igreja, que são 37. E por último, inclusive promulgado recentemente, São John Henry Newman, um teólogo e cardeal inglês ali do século XIX, que também deixou muitas escritas e evidências teológicas maravilhosas que hoje auxiliam a Igreja Católica a estruturar todo o seu cânon, né? Nos ajuda a crescer mais na nossa fé. A história dele é muito bonita. Ele era um anglicano, ele se converteu ao catolicismo e, como católico, ele conseguiu fazer produções teológicas magníficas. Se você um dia tiver a oportunidade de conhecer os escritos dele, eles estão fartamente disponibilizados pela internet. É um desses que eu peço para vocês anotarem aí do lado. São John Henry Newman, escritos maravilhosos, absolutamente impecáveis sobre a teologia. E aqui chegamos aos santos e cristãos notáveis desse período, e vocês vão ver que nós temos nomes aqui de um peso intenso para a nossa Santa Igreja. Começamos nada mais nada menos do que por São Luís Maria de Montfort, o grande teólogo mariano. Inclusive, a minha consagração a Nossa Senhora foi feita através da obra dele, o Tratado da Devoção a Nossa Senhora. Então, através do tratado dele, eu tive minha formação marial para poder consagrar-me a Nossa Senhora. Então, ele é um nome importantíssimo. São Paulo da Cruz, fundador dos Passionistas. Aqui, o Santo Afonso Maria de Ligório, que é o teólogo fundador dos Redentoristas, né? Que a gente apresentava ele, além de ser doutor da igreja, ele é um grande santo que fundou os Redentoristas, presentes no mundo inteiro. São Bento Labre, São João Maria Vianney, que é o cura d'Ars, que é este aqui, ó. Esta é a imagem dele. Nosso querido São João Bosco, que vocês estão vendo aqui. Santa Catarina Labouré, que foi aquela que recebeu a medalha milagrosa, a medalha de Nossa Senhora das Graças, e muitos outros. Como vocês podem perceber, um período de grandes santos e santas para a nossa querida igreja. São tantos que nós precisamos de outra página para mostrá-lo. Santa Bernadette Soubirous, que é a católica linda e maravilhosa, a vidente que pôde ter ali, receber todas as informações e viu as aparições de Maria em Lourdes. São José Cotolengo, para quem nunca conheceu o nome Cotolengo, ele é fundador das Casas da Divina Providência, não apenas em Turim, mas que se espalharam por todo o mundo. Aqui na região onde eu moro, existe um pequeno Cotolengo, que é um lugar dedicado a cuidar de pessoas que têm necessidades especiais, idosos, faz um trabalho fantástico. Eu já tive e tenho a oportunidade de estar lá com alguma frequência, e São José Cotolengo ele espalhou essa mensagem de cuidado por todo o mundo. São João Batista de La Salle, Santa Paulina, São Pio de Pietrelcina, nascido neste período, em 1887, o famoso Padre Pio, Santa Faustina e também, claro, Santa Teresa de Calcutá, que nasce em 1910, falece em 97, com certeza está no céu ao lado de Jesus Cristo e de sua Mãe Santíssima Maria, e é uma grande santa que intercede por nós até os dias de hoje, com certeza. Ordens e movimentos pelo mundo que foram fundados, que foram criados neste período. Olha o tanto. Vocês percebem, né? E aqui já deve estar ficando cada vez mais claro para todos nós. A igreja passa por período de dificuldades, muitas heresias, muitas perseguições, muitos santos, muita Maria para nós e muitas ordens fundadas. Sempre a resposta vem dos céus. Olha o tanto de ordem, olha o tanto de movimento fundado neste período de tanta dificuldade para a igreja. Ordem dos Passionistas, a Congregação do Santíssimo Redentor, que são os Redentoristas de Santo Afonso Maria de Ligório, Sociedade de Maria, que são os maristas, que têm colégios espalhados por todo o mundo, Filhas da Caridade, tantos e tantos e tantos. Filhas de Maria Auxiliadora, que são as salesianas, os salesianos de Dom Bosco, que esse aqui eu sou suspeito para falar, né? Eu falo bastante de Dom Bosco, e tantas outras ordens e movimentos. Como Deus produz maravilhas em meio ao caos.
Aqui nós temos várias dessas maravilhas criadas por Deus, muitas delas presentes no mundo até o dia de hoje. Chegamos também a essa parte muito importante, grandes igrejas e monastérios construídos neste período. Mesmo nas dificuldades, a fé continua. Então, basílicas francesas, novamente, mesmo a França sendo o berço do caos, o berço da Revolução, a gente tem aqui, claro, um século antes da Revolução Francesa, a construção de uma grande basílica, onde hoje é considerada a parte mais moderna de Paris. Mosteiro de Mafra, em Portugal, já tinha mostrado uma foto deles para vocês. Basílica de Notre Dame. São Patrício, em Nova York, que é uma basílica imensa, super conhecida. Quem vai a Nova York, inevitavelmente conhece essa basílica. Nossa Senhora de Lourdes, claro. A Basílica do Sagrado Coração, ou Basílica de Sacré-Cœur, na França. E a Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, Espanha, que eu comentava com vocês. Foi projetada, foi arquitetada por Antoni Gaudí, talvez o maior artista da história da arquitetura espanhola e um dos maiores da arquitetura mundial, ao lado de grandes como Oscar Niemeyer, né, o brasileiro. Chegamos aqui a aparições marianas. Dá uma olhada no que Nossa Senhora faz por nós em período de crise. Simplesmente todas essas reconhecidas pela igreja. E eu não consegui colocar todas as que eu estudei aqui, porque são muitas. Então eu trouxe aquelas principais, as mais relevantes para a nossa história católica. No material que vocês têm aí abaixo em PDF, vocês vão ver isso daqui com muito mais informações complementares para que você possa aprofundar a sua fé. Nossa Senhora de Laus, na França, Nossa Senhora das Graças, aquela que deixou a medalha milagrosa, Nossa Senhora de Sião, Salete, Lourdes, Nossa Senhora de Pontman, na França, da Esperança, Nossa Senhora de Gitwald, na Polônia, Nossa Senhora de Knock, na Irlanda. Então, quantas e quantas aparições, todas reconhecidas pela igreja, com evidências, com testemunhos, com provas necessárias, com provas mais do que maravilhosas que evidenciaram essas santas aparições para nós. Maria, nos momentos de mais dificuldade e tormento, manifestando seu amor e seu carinho por nós, seus filhos. Mais algumas aparições, aqui aparições divinas, né? A gente tem apresentado em alguns momentos, não apenas aparições marianas, mas outras aparições. Aqui uma muito importante para nós, né? Que durou 2 anos, né? Uma sequência de aparições a Santa Margarida Maria. Aconteceu na França, e a aparição conhecida como a Aparição do Sagrado Coração. Revelações formais do Sagrado Coração e das 12 promessas foram feitas diretamente por Jesus a Santa Margarida. Por isso que Santa Margarida ela é muito famosa em diversos locais do mundo, também no Brasil. A gente tem aqui no Brasil, inclusive, muitos comércios, muitas lojas com o nome Santa Margarida, em função desta grande e querida santa. E aqui um acontecimento também muito especial para a Santa Igreja. Aqueles 2 que estavam presentes em La Salette, que é o Maximin e a Melanie, que viram, né, tiveram ali a graça de ter ali as aparições de La Salette em sua frente, eles também tiveram uma graça adicional. Eles conseguiram visualizar Jesus vivo no crucifixo de Nossa Senhora, quando ela apareceu a eles. Vocês imaginam isso? 2 jovens que tiveram já a experiência de ver Nossa Senhora, olharem para a cruz que ela carregava no seu peito, e ali Jesus estava vivo. Sim, é considerada uma aparição divina que aconteceu no nosso mundo católico. E aqui a única aparição de São José, reconhecida pela Santa Igreja. É chamado de São José de Cotignac ou São José de Bessilon. São José apareceu ao pastor Gaspar para indicar uma fonte de água sob uma rocha, tornando o local um importante centro de peregrinação e milagres. Até hoje, a única aparição de São José reconhecida plenamente pela Santa Igreja Católica. Avancemos aqui, chegando àquelas 2 últimas telas desse nosso projeto, dessa nossa caminhada. Sempre que temos uma parte sendo apresentada aqui, finalizamos com os paralelos históricos, o que acontecia pelo mundo enquanto a Igreja Católica caminhava em sua estrada espiritual. Temos aqui algumas explicações do mundo islâmico, América do Norte, América Latina, Ásia com China, Japão, África, vários lugares do mundo, o que estava se passando por todo esse período. Sempre recomendo que vocês deem um pause aqui, uma paradinha, para ler essas explicações, porque, mais uma vez, reforço, quando a gente se apropria dessas informações, estamos alimentando a nossa consciência espiritual, estamos ganhando mais conhecimento para crer cada vez mais e mais fervorosamente em Jesus Cristo
em sua Mãe Maria Santíssima. Finalizando com esse quadro, fatores positivos e negativos. E aqui nós temos alguns indicativos positivos que acompanham nossas vidas até o dia de hoje, bem como alguns negativos também. Então é uma tabela que eu sempre reforço. Deem uma estudada, leiam ela com calma para que você possa aprofundar o seu conhecimento, a sua consciência espiritual. Ok? Olha, para mim foi um grande prazer, uma graça estarmos juntos. Eu sei que é um vídeo longo, né? Você, imagino eu, que pode ter visto, pode ter estudado essas informações, dividindo ela em algumas partes. Tá certo, tá certa, tá bom? Mas é necessário. São muitas informações maravilhosas da nossa igreja que eu não posso deixar de lado. E você precisa conhecer. Então, neste momento, eu desejo que as graças do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor misericordioso que brota do coração de Jesus, esteja contigo, com toda a sua família, e que Maria Santíssima, através de todas as suas aparições e manifestações, possa interceder por você e pelos seus junto ao Pai. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!